Vale Notícias. Meus cybercumprimentos aos internautas ligados na Vale Rádio Web. Este é um momento de informação local, estadual, do Brasil e do mundo. Em nome da Interlig, provedor de internet, estamos começando mais um Vale Notícias. Vale Notícias. Ministério da Saúde promove nova etapa da vacinação contra sarampo. Para combater o sarampo, o Ministério da Saúde abriu uma nova etapa de vacinação contra a doença que vai até o dia 13 de março. Para combater o sarampo, o Ministério da Saúde abriu uma nova etapa de vacinação contra a doença, que vai até o dia 13 de março. Esta nova etapa tem como meta vacinar 3 milhões de jovens e crianças entre 5 e 19 anos de idade. Ainda neste ano, entre junho e agosto, será a vez da população entre 20 a 29 anos e, em agosto, o público entre 30 a 59 anos. Até 8 de fevereiro de 2020, foram registrados 338 casos da doença em 8 estados do país. Em 2019, 18.203 incidências de sarampo foram registradas em todo o Brasil, com 16 mortes, 14 delas em São Paulo, uma no Pará e uma em Pernambuco. As etapas da vacinação são definidas pelo Programa Nacional de Imunizações, que visa proteger pessoas entre 1 a 59 anos de idade. O público entre 1 a 29 anos precisam de 2 doses da vacina. Para as crianças a partir de 1 ano, a primeira dose aos 12 meses e a segunda aos 15 meses. A partir dos 30 anos a 59 anos, uma dose da vacina já é considerado o suficiente para a proteção. Gestantes não devem se vacinar, mas o Ministério implantou o dose zero, que protege crianças de 6 a 11 meses de idade. Porém, mesmo com dose zero, as crianças não estão dispensadas da vacina entre os 12 e 15 meses. Reportagem Felipe Thomas. Corpo de Bombeiros do Distrito Federal reforça combate contra o mosquito transmissor da dengue. Mais de 500 militares do Corpo de Bombeiros vão dar suporte às equipes de vigilância ambiental. Os primeiros meses de 2020 são de intensificação das ações de combate ao mosquito transmissor da dengue no Distrito Federal. A doença foi responsável pela morte de 62 pessoas no ano passado no DF. Ao todo, foram registrados 53,9 mil casos suspeitos. Os números são da Secretaria de Saúde. Com o objetivo de impedir que esse quadro se repita, mais de 500 militares do Corpo de Bombeiros vão dar suporte às equipes de vigilância ambiental. Em janeiro, esse contingente vistoriou residências nas regiões do Guará, São Sebastião, Sobradinho, Fercal e Planaltina. A escolha das cidades foi feita com base nos índices de infestação. O gerente da Gerência de Vetores de Animais Peçonhentos da Diretoria da Vigilância Ambiental, Reginaldo Braga, afirma que os militares receberam treinamento adequado e estão preparados para inspecionar, tratar ou eliminar possíveis criadouros, além de orientar a população com dicas de como impedir a proliferação do mosquito. Mesmo com a ajuda do Corpo de Bombeiros, Braga reforça que a maior contribuição tem que ser dada pelos moradores, já que a eliminação de focos é uma tarefa simples, mas que precisa ser contínua. Que nosso trabalho somente não vai resolver problema. Nós temos que ter uma conscientização enorme do morador, porque o agente de saúde na casa dele, 24 horas é ele. No dia que eu passo, eu identifico os problemas, oriento o morador e peço que ele se conscientize pelo menos de 10 minutos numa semana para verificar o que está de errado no seu lote e arrumar. Só isso já vai nos ajudar muito mesmo. A população do DF tem à disposição 518 agentes de combate ao mosquito que circulam pelas regiões administrativas periodicamente. Cada agente visita no mínimo 20 imóveis por dia. De acordo com a Secretaria de Saúde, 2019 terminou sem que 35% das residências fossem vistoriadas. O principal motivo foi a ausência dos moradores no momento da visita dos profissionais. O envolvimento dos moradores no combate ao mosquito é importante para evitar a propagação das doenças que ele transmite. A estudante Isabela Guimarães, de 21 anos, foi uma das vítimas. A moradora de Vicente Pires foi picada pelo mosquito no ano passado e contraiu dengue. Com os sintomas da doença, ela conta que foi difícil manter a rotina que vivia. Eu sentia muita fraqueza, muita dor no corpo, dor assim atrás do joelho, atrás dos olhos, e eu não conseguia levantar da cama. Eu tive muita febre também e não conseguia comer nada. E você, já combateu o mosquito hoje? A mudança começa dentro de casa. Proteja a sua família.
Para mais informações, acesse saude.gov.br/combate à AIDS. Foliões devem beber água e usar protetor solar no carnaval. A reportagem é de René Almeida, da agência Rádio Web. O carnaval é um momento de diversão aguardado por muitas pessoas. Pular, beber e extravasar com os amigos fazem parte da data, seja na praia, no bloquinho ou no trio elétrico. Mas para a diversão não se transformar em prejuízo, alguns cuidados com a saúde precisam ser tomados. A educadora física Laura Pedrotti recomenda passar protetor solar antes e durante a diversão. Outra dica importante é beber bastante água. Coloque de repente um boné, um chapéu, alguma coisa para proteger a cabeça, né, para evitar insolação, queimaduras, desidratação. Se puder levar consigo também uma garrafinha d'água ou a própria água de coco, hoje é tão fácil de comprar, até mesmo no supermercado se encontra o isotônico, né, para evitar mesmo a desidratação, principalmente naqueles horários a pino, né, de sol a pino, horário do meio-dia, da 1h da tarde. Usar calçados confortáveis e evitar salto alto também é essencial. Se bater o cansaço, a educadora física recomenda sentar e descansar. A ingestão de açúcar também é recomendada. Laura explica como consumir bebida alcoólica de maneira menos prejudicial à saúde. Se você for beber bebida alcoólica, procure beber com moderação. Não tem por que cometer exageros, não há necessidade nisso. Para as pessoas que forem ingerir, então, bebida alcoólica, a minha dica seria intercalar a ingestão do álcool com a água, para evitar uma possível desidratação, principalmente em blocos de carnaval, que são na rua, né, com sol a pino, com as temperaturas elevadas, então é bem propício a ter uma desidratação. Laura também recomenda evitar a ingestão de bebidas de estranhos e manter hábitos saudáveis durante o ano todo. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, René Almeida. Segurar a vontade de urinar aumenta riscos de dano à saúde. Reportagem é de Alexandre Figueiredo, da agência Rádio Web. Acompanhar o ritmo dos bloquinhos de rua ou o agito do sambódromo no carnaval pode não ser uma tarefa fácil. Além disso, estar no meio da multidão e sentir vontade de fazer xixi pode acabar com a alegria da folia. Conter a vontade de urinar não é saudável e pode causar infecções. Rodrigo de Aquino Castro, médico ginecologista e membro da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASGO, aponta que existe, em casos de necessidade, um limite tolerável para prender a vontade de urinar. Durante o carnaval, o que acontece? Existe uma tendência a reter urina. Se essa retenção de urina for extremamente momentânea, 1, 2 horas ou 3 horas no máximo, ok. A gente não acredita que isso vai impactar de forma muito significativa. Agora, se essa frequência, né, se essa retenção de urina, o fato de não esvaziar a bexiga for maior do que isso, você pode aumentar a predisposição a ter um pouquinho mais de infecção urinária. Com as festas de carnaval, a população aumenta consideravelmente a ingestão de líquidos. O ginecologista alerta que as mulheres devem ter atenção redobrada quando estiverem privadas de usar um banheiro no meio das festas. Em função do tamanho da uretra feminina e masculina, quer dizer, normalmente o homem consegue reter mais urina do que a mulher. A mulher não consegue tanto porque a uretra é pequena. E aí, se a bexiga fica muito cheia, se essa mulher eventualmente fizer alguma atividade física que aumente a pressão intraabdominal, ela vai predispor a perder urina com uma facilidade maior do que os homens. Segurar a vontade de urinar com frequência traz consequências como a perda de elasticidade da bexiga, risco de formação de pedras nos rins e aumento nas chances de desenvolver incontinência urinária. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Alexandre Figueiredo. O UNAIDS alerta sobre crise no tratamento infantil do HIV na África. A reportagem é de Daniela Gross, da agência Rádio Web. O Programa Conjunto sobre HIV/AIDS, UNAIDS, disse que existe uma crise no tratamento infantil do HIV na África Ocidental e Central. A agência alerta que, em 2018, a cobertura da terapia antirretroviral entre crianças vivendo com HIV nessas regiões foi de apenas 28%, muito abaixo da média global, que é de apenas 54%. O UNAIDS diz que existem muitas razões para a baixa cobertura da terapia antirretroviral infantil na África Ocidental e Central. Uma delas é de que poucas crianças estão sendo diagnosticadas na região. Dados da agência indicam que, em 2018, apenas 27% dos bebês expostos ao HIV foram testados para a infecção,
pelo vírus num prazo de 8 semanas após o nascimento. O UNAIDS afirma que existe urgência para expandir o acesso ao diagnóstico precoce dos bebês. A falta de serviços de saúde acessíveis em muitos países é a causa do aumento de crianças soropositivas sem tratamento. A agência da ONU explica que se uma grávida não recebe os serviços de pré-natal, ela não é testada para o HIV e, com isso, não tem assistência para evitar a transmissão do HIV da mãe para o filho, conhecida como transmissão vertical. E o bebê também acaba sem um diagnóstico e sem os cuidados necessários. De Nova York, da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Daniela Gross. Vale Notícias. 3 anos após parar de comprar carne brasileira com pus, Estados Unidos reabre mercado para o produto. A suspensão da importação pelos americanos ocorreu em 2017, após a detecção de inflamações na carne. Os Estados Unidos reabriram seu mercado à carne bovina in natura do Brasil nesta sexta-feira. A informação é do Valor Econômico. Desde 2017, os americanos não importavam esse produto do Brasil. Em seu perfil no Twitter, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, comemorou. Ela disse que a notícia era esperada com ansiedade já há algum tempo e que a reabertura atesta a qualidade da carne brasileira pelo mercado americano. Os Estados Unidos barraram a carne bovina do Brasil após a detecção de acúmulo de pus no produto trazido do país. Essas inflamações teriam relação com a reação dos bovinos à vacina contra o vírus da febre aftosa. Para reverter a situação, a pasta da Agricultura alterou a vacina e diminuiu a dose. A nova vacina entrou em vigor no ano passado. Desde então, o Brasil passou a receber auditorias do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Com a aproximação do presidente Jair Bolsonaro de Donald Trump, havia expectativa em torno da reabertura do mercado. Reportagem Felipe Moura. Rodada do Carnaval tem título do Flamengo e goleada do São Paulo. A reportagem é de Daniele Esperon, da agência Rádio Web. A bola rolou no final de semana de Carnaval pelos estaduais no Brasil. No Rio de Janeiro, o Flamengo conquistou a Taça Guanabara após vencer o Boa Vista por 2-1. Esta foi a 22ª vez que o time da Gávea fica com o título e é o maior campeão do primeiro turno. O técnico Jorge Jesus fez questão de dividir os méritos dessa conquista com os jogadores do Sub-20 e também com o técnico Maurício Souza, já que o Flamengo jogou praticamente todo o primeiro turno sem os titulares. Há vários protagonistas vencedores neste troféu. Fizemos quase a parte final do troféu, mas a equipa começou esta Taça Guanabara, mais o Maurício, o mister, que trabalhou com a equipa até o último jogo. Também são os vencedores, aliás, a minha medalha de vencedor vou oferecer a ele. Há várias pessoas vencedoras desta Taça Guanabara. No Rio Grande do Sul, o Caxias venceu o Grêmio por 1-0 e foi campeão do primeiro turno, mas o técnico Renato Gaúcho reclamou muito após o jogo por um pênalti não assinalado em favor do tricolor. Eu vi o lance no vestiário e foi pênalti. Hoje o Grêmio foi prejudicado. Pelo Campeonato Paulista, o São Paulo enfim acertou a pontaria e que pontaria! Fez 4-0 no Oeste. E o técnico Fernando Diniz ficou satisfeito com o desempenho do time. A equipe eu acho que fez um grande jogo hoje, então eu acho que a gente tem que finalizar o máximo possível todos os jogos, e de preferência com perigo, que assim a gente aumenta a nossa chance de ganhar o jogo. O mesmo não se pode falar do Corinthians, que perdeu para o Água Santa por 2-1. Mesmo com a derrota, o técnico Thiago Nunes ainda espera encontrar um equilíbrio e montar uma equipe vencedora. A gente precisa buscar o equilíbrio. Somente assim a gente vai conseguir confirmar e firmar uma maneira de jogar. O que me deixa esperançoso nesse processo todo é que a gente é uma equipe que tem potencial. Estamos aí tentando encontrar os melhores jogadores, quem mais combina com quem. Fizemos uma boa semana de treinos, mas não conseguimos transformar realmente o que a gente poderia criar, temos de chance de gol em gols e aí acaba ficando o resultado final como um resultado muito ruim. Ainda pelo Campeonato Paulista, o Santos perdeu para o Ituano por 2-0. Agência Rádio Web, com o giro dos estaduais, Daniele Esperon. Neste domingo, 23 de fevereiro, aconteceu o início da Copa de Inverno do Reba. O repórter Marinaldo Santana conversou com Luiz Long, presidente do Socreca.
Estamos aqui no Clube Socreca neste domingo, dia 23 de fevereiro, onde acabou de acontecer a primeira rodada da Copa de Inverno do Reba. Futebol society de qualidade, que é referência na rodovia Transamazônica. Ao meu lado aqui está Luiz Long, que é o presidente da Sociedade Recreativa Castanheira e que vai gentilmente conosco passar um panorama do que foi essa rodada de abertura. Muito obrigado por receber a gente aqui da Vale Rádio Web. E fale pra gente, senhor Luiz Long, o que foi que aconteceu na primeira rodada, por gentileza. Bom dia, Marinaldo. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Foi muito boa, Marinaldo. A gente tem, ao longo desses anos, o Reba tem sido uma referência no esporte aqui em Uruará. É um futebol bonito, onde mais um grupo de pessoas acima de 35 anos se diverte todo domingo de manhã aqui com futebol de qualidade e pode tirar o estresse, é muito bom. A abertura do campeonato foi belíssima, com 3 jogos muito bons e o sucesso cada vez mais, né, Luana? Geralmente aqui no Clube Socreca a Copa Reba é composta de meia dúzia de times, 6 times, o que dá 3 jogos, e a incidência de gols nessa primeira rodada, como é que foi, Luizinho? Foi muito boa. A gente teve o primeiro jogo que teve empate em 0-0, 1-1, né, o primeiro jogo. O segundo jogo teve 5-0 para uma equipe que teve um pouquinho elástico o placar. E o terceiro jogo foi um belíssimo jogo, 3-2, é um jogo espetacular, cara. Então foi muito bom o início. Para quem está conosco agora na Vale Rádio Web, pode vir todas as manhãs de domingo. O campeonato está previsto para que quantidade de tempo? O campeonato tem a primeira fase, que são 5 jogos, daí vem a semifinal e a final do primeiro turno, e aí o segundo turno também, mesmo tiro, mais 5 jogos entre si, e aí a semifinal e a final, e aí faz a grande final dos 2 campeões dos 2 turnos. Então ele provavelmente é 3 meses de campeonato que terá a Copa Inverno, que é um sucesso todo ano isso. As pessoas que queiram vir prestigiar, será bem-vindo e a gente agradece. Agradecemos a sua atenção, estaremos por aqui sempre levando para a Vale Rádio Web informações da Copa de Inverno do Reba. Muito obrigado. Eu que agradeço, Marinaldo, obrigado por você estar aqui nos prestigiando, participando conosco, e a todos os ouvintes que tenham um bom dia. Valeu, pessoal. É só chegar aqui na Sociedade Recreativa Castanheira, no bairro Vila Brasil, e acompanhar a Copa de Inverno do Reba, Futebol Society de qualidade. Marinaldo Santana Ferreira para o Vale Notícias. E este foi o Vale Notícias desta segunda-feira aqui na sua rádio através da internet. Vale Rádio Web. Direção de jornalismo Célio Birro. Direção de programação Vilmar de Souza. Reportagem local Marinaldo Santana. Espalhe essa ideia, visite a fanpage Vale Rádio Web e compartilhe o link na Play Store com seus amigos. E quem tem celulares iPhone, ouça a rádio pela página valeradioweb.online ou visite as plataformas de rádios, rádios ao vivo e rádios.com.br. Obrigado pela sua audiência e até o próximo Vale Notícias. Vale Notícias.